Jornal na Tela, Sul em Foco. Os cinejornais produzidos pela Michelin Filmes. Ao menos 10 edições da série intitulada Jornal na Tela, Sul em Foco foram realizadas pela produtora Michelin Filmes. No acervo do IMHC-UX encontram-se as edições de números 103 a 113, e retratam, sobretudo, municípios da região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, como Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, São Marcos e Flores da Cunha, mas também trazem reportagens sobre Porto Alegre, Esteio, Cruz Alta e Osório, Capão da Canoa. O período dessas edições vai de 1970 a 1975, compreendendo eventos de inauguração de obras públicas, feiras, desfiles festivos e cívicos, eventos sociais, concursos de Miss, visitas oficiais de presidentes da República, de ministros e de governadores. Na locução dos filmes, ouve-se com recorrência termos como imigrantes italianos, crescimento, desenvolvimento, indústria, cidade, estado e país. A linguagem polida e formal adotada pelas produções chega a nós hoje como excessivamente rebuscada, mas própria do período, visto que é encontrada da mesma forma em produções equivalentes do gênero. A propósito, a série é classificada como cinejornal, pois cada edição traz uma sequência de 3 a 6 assuntos, com estrutura narrativa jornalística. Ao mesmo tempo, como característica geral, os filmes abordam os temas de forma propagandística, indicando o público a que eram destinados. Essa série era produzida para o cinema, daí o título de Jornal na Tela, com as edições exibidas antes do início das sessões dos filmes principais, conforme mandava o Decreto-Lei número 483, de 3 de março de 1969, que dispunha sobre a inserção de assuntos de interesse educativo e notícias nos cinemas. Como cinejornais, e no contexto histórico da ditadura militar, as produções passavam pela vista do Serviço de Censura de Diversões Públicas, SCDP, responsável por analisar e liberar, ou proibir, os filmes, assim como demais produções artísticas. A respeito do órgão censor, o produtor Nazareno Michelin resumiu em uma entrevista concedida à UX TV, abre aspas, a censura era meio violenta naquela época, fecha aspas. Por essa razão, os jornais na tela se tratam de produções controladas, o que é perceptível na forma como os temas são apresentados, com textos laudatórios, exultantes, triunfalistas e entusiásticos quanto aos governos federal, estadual e municipal, assim como em relação à indústria e a outros setores relacionados a um ideal de desenvolvimento, como as universidades. Recentemente, a historiografia tem debatido a participação civil e empresarial no golpe de 1964 e na ditadura brasileira do período de 1964 a 1985, demonstrando, a partir de pesquisas, o financiamento ao movimento, o apoio às alianças, o beneficiamento e a construção conjunta de políticas econômicas e a própria condução do Estado brasileiro por grupos e setores empresariais.
Nessa perspectiva, os filmes da série Jornal na Tela, Sul em Foco são fontes que merecem investigação quanto à forma como o empresariado local é retratado em relação aos governos daquele período ou como esse cinejornal foi instrumentalizado para divulgar os governos da ditadura, em contexto do chamado, abre aspas, milagre econômico, fecha aspas, e do Brasil como, abre aspas, um país que vai para a frente, fecha aspas. Na sequência do capítulo, apresenta-se de modo descritivo e resumido os assuntos abordados pelas edições do Cinejornal, mas também se aponta criticamente para a construção pretendida pelos filmes, revelando suas potencialidades como fontes para a produção do conhecimento histórico. Como nos indica Antônio Barros de Aguiar, 2021, página 455. O filme constrói significados e identidades no mundo social, apresentando imaginários, visões de mundo, padrões culturais, comportamentos, hábitos, hierarquias sociais, relações de força e de poder, além de outros aspectos da época em que foi produzido. Páginas 1, 2 e 3 da ficha de censura do SCDP, Acervo IMHC-UX. A imagem mostra uma requisição de censura, na qual as informações sobre o filme são preenchidas, um parecer é enviado classificando os tipos de cenas e diálogos, bem como recomendando ou não para determinadas faixas etárias. Nas imagens, certificados de censura dos anos 1970 e 1973, dos cinejornais Sul em Foco, classificados como, abre aspas, de boa qualidade, fecha aspas, e livres para exibição. Acervo IMHC-UX. Jornal na Tela, Sul em Foco, número 103. Contando com uma duração de 7 minutos e 4 segundos, o filme Jornal na Tela, Sul em Foco, número 103, foi narrado por José Assis e teve a redação de Jimmy Rodrigues. Em seu início, vemos a cobertura feita do Simpósio de Direito Municipal que aconteceu em Caxias do Sul, com a presença de professores de direito de universidades de diversos estados brasileiros e do prefeito municipal à época, Victório III. Ocasião em que houve a fala de Dr. Danton de Oliveira, então secretário do Interior e da Justiça do Rio Grande do Sul. É perceptível o recorte de gênero a ser feito, a observarmos que apenas homens estão presentes no evento, sejam eles palestrantes ou espectadores, tornando o debate sobre os problemas dos municípios gaúchos uma atividade destinada a ser resolvida por homens. A segunda parte da reportagem focou no jantar feito em homenagem ao ministro das Comunicações, Higino Corsetti, quando em visita à sua terra natal, Caxias do Sul. Nesse caso, em sentido diverso do anterior, mulheres são mais presentes, mas sempre acompanhando seus familiares e esposo, mostrando o espaço de festividade como um dos ambientes onde estas poderiam se fazer presentes, contudo, sempre como acompanhantes. Victório III também participa do evento e Higino Corsetti responde ao acolhimento recebido, prometendo trabalho e realizações como resposta à confiança recebida do presidente da República. No final, ainda se manifestou
Walter Perac Barcelos, então governador do estado. Na sequência, vemos a inauguração da Praça José Agostinelli, em Capão da Canoa, atualmente município, com a presença de grande público adulto e infantil, de autoridades como o prefeito Coronel Carlos Fernandes Dornelles, de Azambuja. A inauguração contou ainda com espetáculos musicais para marcar as primeiras atividades na praça, que é anunciada como, abre aspas, a melhor iluminada entre as existentes na orla do Atlântico Sul. Fecha aspas. A Lagoa dos Quadros, localizada no mesmo município, é palco do primeiro campeonato de monoaquática e esqui da Orla Atlântica. O evento contou com a participação do então prefeito de Osório, do secretário de Obras e do presidente da Unesul, Danilo Zaffari, responsável por entregar os prêmios aos vencedores das diferentes categorias em atividade na Associação Amigos de Capão da Canoa. A movimentação e o desenvolvimento da Praia de Atlântida, localizada no município de Osório, são demonstrados a partir do frenético vai e vem de banhistas que aproveitam o dia de sol, dos carros que se aproximam das praias e dos hotéis preparados para receber esse fluxo de pessoas em busca de um bom lugar para veranear. O movimento e o lazer se encontram no, abre aspas, concorrido Campeonato Estadual de Pesca, fecha aspas, realizado na plataforma marítima de Atlântida, recém-concluída e preparada para receber um restaurante sobre as águas do mar, enquanto os turistas, em férias, abre aspas, aproveitam o sol, o vento, a areia e as ondas do litoral gaúcho. Fecha aspas. A produção tem, assim, caráter propagandístico a respeito do destino turístico, e as imagens procuram mostrar ruas asseadas, infraestrutura disponível ao visitante e um ambiente seguro e familiar. Jornal na Tela, Sul em Foco, número 103. Contando com uma duração de 7 minutos e 4 segundos, o filme Jornal na Tela, Sul em Foco, número 103, foi narrado por José Assis e teve a redação de Jimmy Rodrigues. Em seu início, vemos a cobertura feita do Simpósio de Direito Municipal que aconteceu em Caxias do Sul, com a presença de professores de direito de universidades de diversos estados brasileiros e do prefeito municipal à época, Victório III, ocasião em que houve a fala de Dr. Danton de Oliveira. Ocasião em que houve a fala de Dr. Danton de Oliveira, então secretário do Interior e da Justiça do Rio Grande do Sul. É perceptível o recorte de gênero a ser feito, a observarmos que apenas homens estão presentes no evento, sejam eles palestrantes ou espectadores, tornando o debate sobre os problemas dos municípios gaúchos uma atividade destinada a ser resolvida por homens. A segunda parte da reportagem focou no jantar feito em homenagem ao ministro das Comunicações, Higino Corsetti, quando em visita à sua terra natal, Caxias do Sul. Nesse caso, em sentido diverso do anterior, mulheres são mais presentes, mas sempre acompanhando seus familiares e esposo, mostrando o espaço de festividade como um dos ambientes onde estas poderiam se fazer presentes, contudo, sempre como acompanhantes. Victório III também participa do evento
E Higino Corsetti responde ao acolhimento recebido, prometendo trabalho e realizações como resposta à confiança recebida do presidente da República. No final, ainda se manifestou Walter Perac Barcelos, então governador do estado. Na sequência, vemos a inauguração da Praça José Agostinelli, em Capão da Canoa, atualmente município, com a presença de grande público adulto e infantil, de autoridades como o prefeito Coronel Carlos Fernandes Dornelles, de Azambuja. A inauguração contou ainda com espetáculos musicais para marcar as primeiras atividades na praça, que é anunciada como, abre aspas, a melhor iluminada entre as existentes na orla do Atlântico Sul. Fecha aspas. A Lagoa dos Quadros, localizada no mesmo município, é palco do primeiro campeonato de monoaquática e esqui da Orla Atlântica. O evento contou com a participação do então prefeito de Osório, do secretário de Obras e do presidente da Unesul, Danilo Zaffari, responsável por entregar os prêmios aos vencedores das diferentes categorias em atividade na Associação Amigos de Capão da Canoa. A movimentação e o desenvolvimento da Praia de Atlântida, localizada no município de Osório, são demonstrados a partir do frenético vai e vem de banhistas que aproveitam o dia de sol, dos carros que se aproximam das praias e dos hotéis preparados para receber esse fluxo de pessoas em busca de um bom lugar para veranear. O movimento e o lazer se encontram no, abre aspas, concorrido Campeonato Estadual de Pesca, fecha aspas, realizado na plataforma marítima de Atlântida, recém-concluída e preparada para receber um restaurante sobre as águas do mar, enquanto os turistas, em férias, abre aspas, aproveitam o sol, o vento, a areia e as ondas do litoral gaúcho, fecha aspas. A produção tem, assim, caráter propagandístico a respeito do destino turístico, e as imagens procuram mostrar ruas asseadas, infraestrutura disponível ao visitante e um ambiente seguro e familiar. Jornal na Tela, Sul em Foco, número 104. O filme tem 9 minutos e 28 segundos de duração e traz a reportagem de 6 eventos ocorridos em Caxias do Sul e na capital, Porto Alegre. Contou com o trabalho de iluminação de Luiz Bampi e nas câmeras, Nazareno Michelin é auxiliado por Daniel Zamansky. O início do filme dá atenção a uma, entre aspas, calorosa recepção dos industrialistas Júlio e Cláudio Eberli, a Nestor Jost, então presidente do Banco do Brasil, quando de sua visita ao município de Caxias do Sul. Além dos representantes da metalúrgica Abramo Eberli, outros empresários e autoridades municipais aparecem na recepção, evidenciando a influência e relevância da visita de Jost ao município. Na ocasião, percorreu-se parte de Caxias do Sul. A película registra como importante o momento em que Júlio Eberli e Nestor Jost, abre aspas, prestam reverência ao pioneiro Abramo Eberli, fecha aspas, colocando uma coroa de flores sob o busto do antigo industrialista e fundador da metalúrgica, que empresta seu nome à empresa, na data em que se celebrava o aniversário de seu nascimento. O evento seguiu com falas de agentes importantes da economia caxiense. A narração do filme
destaca o discurso do herdeiro da firma, Cláudio Eberle, o qual afirmou que os objetivos traçados por seu avô Abramo estavam sendo alcançados. Nestor Jost reconheceu a importância da empresa da família Eberle e valorizou a participação dos imigrantes italianos na formação da região. A continuidade do filme foca nas, abre aspas, novas e modernas instalações, fecha aspas, da sede da Associação Comercial e Industrial de Caxias do Sul, inaugurada com a presença de Jost, que fez o corte da fita inaugural, e destaca a presença da imprensa local cobrindo a solenidade. Nesse momento, também esteve presente o deputado Victor Facchioni, que em sua fala teria tecido glórias à instituição, ao dizer que ela, abre aspas, segue no rumo de suas conquistas graças ao esforço dos empresários que, unidos, fazem parte do crescimento do país, fecha aspas. Na sequência, vemos a festividade organizada na emissora local, TV Caxias, Canal 8, para homenagear as personalidades que mais se destacaram no ano de 1969, em benefício do município. Nestor Riso, diretor do canal, foi responsável pela fala de abertura, frisando a importância da premiação. Os prêmios foram entregues a Nestor Jost e ao prefeito Victório Tres, em agradecimento aos esforços e aos serviços prestados à comunidade caxiense. Além do prêmio, os homenageados receberam títulos financeiros para que doassem a entidades de sua escolha. O quarto tema abordado se refere ao pavilhão da Festa da Uva, então localizado no prédio junto ao Parque Getúlio Vargas. Trata-se do concurso no qual, abre aspas, beldades desfilam em busca do título de Miss Caxias, fecha aspas, cada uma representando um clube da cidade. As, abre aspas, belíssimas representantes, fecha aspas, estavam em traje de banho, exibindo o seu, abre aspas, charme, graça e elegância, fecha aspas. O, abre aspas, categorizado júri, fecha aspas, premiou a vencedora, Teonila Alessi, que recebeu a faixa da esposa de Mansueto Serafini Filho, vice-prefeito de Caxias do Sul. O tema do concurso de beleza é retomado ao final do filme. Mas antes de tratar desse assunto, a produção traz destaque para um evento na capital do estado. O estádio Beira-Rio do Esporte Clube Internacional foi palco do primeiro Festival do Vinho de Porto Alegre, evento inaugurado pelo governador Walter Perac Barcelos, pelo general Breno Borges Fortes e pelo prefeito porto-alegrense Telmo Thompson Flores. Além dessas autoridades, também se fizeram presentes o diretor de futebol do Internacional, Luiz Dariano, o diretor da cooperativa Aurora de Bento Gonçalves, Leonel Possamay, o secretário da Agricultura, Luciano Machado, e o prefeito de Bento Gonçalves, Sadi Fialho Fagundes. Foi realçada a alegria dos participantes do evento, que começou com a formalidade de uma inauguração, com a presença de importantes autoridades, mas que a cada taça de vinho servida foi tomando a forma de uma festa animada, com dança entre os presentes. Conforme o narrador, abre aspas, vinho, música, euforia, ritmo entrelaçam-se no ambiente acolhedor, transbordando em risos, fecha aspas. O filme volta-se em seu final para Caxias do Sul, mostrando a escolha da Miss Rio Grande do Sul, que contou com mais de 30 participantes,
representando suas regiões de origem. Há pouco escolhida, a Miss Caxias do Sul, Teonila Alessi, foi a representante do município na competição e aparece recebendo o caloroso apoio da torcida de sua terra natal, com chuva de papel picado. Ana Cristina Rodrigues, Miss Brasil, também participou do evento antes do fim do seu reinado e viu a concorrente de Lajeado, Maria Bernadette Eman, ser escolhida como a Miss Rio Grande do Sul do ano de 1970. Nas imagens, vemos a coroa dedicada a Abramo Eberle, bem como as candidatas desfilando. Também vemos o estádio Beira-Rio, a festa sendo animada por uma banda local e a coroação da Miss Rio Grande do Sul. Cenas do Jornal na Tela, Sul em Foco, número 104, acervo IMHC UX. Jornal na Tela, Sul em Foco, número 105. Com a duração de 9 minutos e 15 segundos, essa edição mantém a mesma equipe técnica do filme anterior. O filme inicia com a inauguração da nova iluminação pública na Praça Rui Barbosa, denominação da época para a Praça Dante Alighieri, de Caxias do Sul. O evento contou com um desfile e teve a presença do prefeito Vitório III, do vice-prefeito Mansueto Serafini Filho, do comandante do Exército em Caxias do Sul e de outras autoridades. Conforme o locutor, todos se pronunciaram atribuindo importância à obra e ao que ela representava para o desenvolvimento do município. Por fim, descerraram uma placa alusiva ao evento. A continuação do filme tem como foco as aulas na Universidade de Caxias do Sul, com hasteamento da bandeira nacional em frente ao campus número 2 da instituição, atual prédio da reitoria da instituição. A ideia de preparação técnica e científica para o futuro que viria foi a tônica utilizada. O desenvolvimento trazido pela nova iluminação da praça tem sua continuidade na iluminação trazida pelo conhecimento desenvolvido no ensino superior local, com cenas dos laboratórios de estudo de microbiologia, biofísica e bioquímica, os inovadores microscópios, as centrífugas, as estufas e os fotocolorímetros, apresentando a perspectiva de estrutura para o avanço científico. O filme enfatiza as aulas da Faculdade de Ciências Médicas e mostra como, por meio da utilização desses equipamentos tecnológicos pelos alunos, a universidade estaria devidamente aparelhada ao ensino atualizado e eficiente da medicina. A maior presença de estudantes mulheres é percebida em uma filmagem de uma aula da disciplina de filosofia. Possivelmente, tratava-se de alguma turma do curso de pedagogia, de letras ou de história, que tinham a maioria de estudantes mulheres. A narração destaca que o modelo de aula aplicado era inovador, no formato de, abre aspas, trabalho em grupo, fecha aspas, em que os estudantes podem, abre aspas, debater e chegar a compreensões em conjunto, o que não era possível no ensino tradicional expositivo, fecha aspas. Essa passagem é um exemplo de que o roteirista do filme recebia orientação por parte da instituição pelos dados técnicos e informações específicas trazidas, bem como pelas imagens registradas. Em outras palavras, registrava o que de melhor se poderia mostrar.
O filme ainda retrata uma exposição da Escola Superior de Belas Artes. O locutor cita que, em conjunto, a Escola de Belas Artes, a Escola Superior de Enfermagem, a Faculdade de Educação, a Faculdade de Ciências Médicas, a Faculdade de Economia e Administração, a Faculdade de Tecnologia e Direito, os Institutos de Ciências Exatas, de Biociências, Ciências Humanas e Letras, que formavam a organização da UX no período, somavam mais de 2.400 alunos matriculados. Ainda sobre a universidade local, a continuidade do filme acompanha a visita do ministro da Educação e Cultura, Coronel Jarbas Passarinho, ao CTG Rincão da Lealdade, onde foi homenageado pelo reitor da UX e seus professores, com a presença de autoridades civis, militares e eclesiásticas de Caxias do Sul. O reitor, Virvi Ramos, é mostrado entregando ao ministro lembranças da sua visita e proferindo discurso no qual teria agradecido a presença da autoridade máxima do Ministério da Educação na cidade. O desenvolvimento anunciado como o rumo do contexto da década de 1960 e 1970 é demonstrado com a construção de sedes da universidade em outras cidades para, abre aspas, atender às justas aspirações da mocidade estudantil, fecha aspas. Exemplificado com a instalação de uma extensão na UX, na cidade vizinha de Bento Gonçalves, que passou a contar com cerca de 300 estudantes à época, segundo a narração do filme. A sequência encerra com imagens do laboratório da estação experimental, então relacionada ao ensino superior. Nela, desenvolvia-se um curso na área de vitivinicultura. A próxima reportagem também se volta ao ensino, agora com o prefeito Otacílio Reck e outras autoridades civis e religiosas, inaugurando o escritório modelo de ensino funcional em Vacaria. Representantes do governo do estado, como Porcínio Borges Pinto e o deputado Getúlio Marcantônio, patrono do escritório, assistiram à aula inaugural. O filme tem sua parte final dedicado ao desfile comemorativo aos 120 anos da emancipação de Vacaria. As imagens iniciam mostrando a banda marcial do Colégio Cristóvão de Mendonça, instituição de Caxias do Sul, como uma das atrações a desfilar nas ruas da cidade. Assistem ao desfile o prefeito municipal, autoridades militares e católicas de Vacaria, clubes recreativos, esportivos e demais entidades participam do desfile no centro da cidade, destacada na fala do locutor como, abre aspas, a capital brasileira do tradicionalismo, onde acontece o grande rodeio crioulo internacional de Vacaria, fecha aspas. O ufanismo e a valorização da cultura regional deram o tom da participação das crianças, adolescentes e demais presentes na festividade, apontando a confiança no, abre aspas, desenvolvimento e progresso em todos os setores de atividade, fecha aspas, com a, abre aspas, mocidade estudiosa conduzindo os rumos do Brasil, fecha aspas. A cena final é um close e um jovem tremulando a bandeira nacional, uma associação direta ao futuro do país. As imagens mostram a praça iluminada, o edifício da Universidade de Caxias do Sul, alguns de seus laboratórios, com alunos e professores, suas aulas sendo ministradas, bem como o desfile e também o jovem com a bandeira do Brasil.
Cenas do Jornal na Tela, Sul em Foco, número 105. Acervo IMHC UX. Jornal na Tela, Sul em Foco, número 106. Com a duração de 10 minutos, o Jornal na Tela, Sul em Foco, número 106, teve a redação de Jimmy Rodrigues, a narração de José Assis, a iluminação de Valdir Pérez, a sonoplastia de Luiz Bampi e a câmera controlada por Nazareno Michelin. O filme inicia com uma visita à cidade de Vacaria, acompanhando a inauguração do Colégio Estadual, que receberia cerca de 1.200 estudantes. Presentes autoridades civis, como o prefeito Otacílio Reck, o representante do governo estadual, Edgar Rommels, e o professor Décio Fernandes. O bispo, Dom Henrique Gelain, foi responsável pela bênção inicial do prédio, construído durante a administração do governador gaúcho Walter Perac Barcelos. A obra foi entregue, abre aspas, em apenas 11 meses, fecha aspas, como destaca o locutor. Do desenvolvimento trazido à Vacaria com a construção acelerada da escola, o filme passa ao município de Bento Gonçalves, especificamente ao Hotel Real Palace, inaugurado pelos prefeitos de Caxias do Sul, Victório III, e de Bento Gonçalves, Sadi Fialho Fagundes, em data próxima ao início da FENAVINHO. Nessa ocasião, a bênção foi feita pelo padre Eugênio Giordani, pároco da Igreja São Pelegrino de Caxias do Sul. E após, um coquetel foi oferecido às autoridades e aos convidados, representantes da indústria, do comércio e da sociedade de ambos os municípios. Em uma outra festividade em Bento Gonçalves, também encerrada com um coquetel para convidados, acompanhamos a entrega da Comenda Gran Cruz da Ordem do Albatroz, entregue pelo Museu de História do Rio de Janeiro, na pessoa do professor Samuel Carneiro da Costa, ao empresário do ramo moveleiro Felice Barzensky. Na continuação das inaugurações, vemos a Cantina Dreher festejando a abertura do bar Frau Lídia, que contou com as habituais presenças religiosas, desta vez o padre Oscar Bertoldo e um pastor, crediado erroneamente pelo locutor como sendo Cid Ampierre. Na ocasião, esteve presente parte relevante do empresariado da região, além de importantes agentes de comunicação do país, aproveitando o, abre aspas, proverbial espírito de fraternidade dos anfitriões, fecha aspas. Ainda em Bento Gonçalves, a narração afirma que, abre aspas, não é só de vinho que se faz a cidade, fecha aspas, mostrando a indústria de móveis Barzensky e o seu, abre aspas, moderno maquinário trazido da Europa, empregando 130 funcionários, fecha aspas, a fim de destacar o desenvolvimento trazido pela empresa à região. Cenas da cooperativa Vinícola Aurora e seu, abre aspas, patrimônio de 20 milhões de cruzeiros, fecha aspas, dão continuidade ao passeio pela economia bento-gonçalvense, passando por diferentes fases da produção vinícola e de seus derivados no interior da empresa. A FENAVINHO, realizada no mesmo município, serve como exemplo para o culminar do desenvolvimento apresentado, levando, abre aspas, cerca de 300 mil visitantes à cidade, fecha aspas. O estande da Cooperativa Aurora e da indústria Barzensky são mostrados como exemplo do que o trabalho alcançou, na visão da cidade e do produtor do filme. O desfile da segunda FENAVINHO é acompanhado pelo governador do estado do Rio Grande do Sul,
Walter Perac Barcelos e da primeira-dama, que observavam carros alegóricos representando diferentes indústrias, organizações esportivas e clubes da cidade. E conservavam carros alegóricos. Nas imagens, vemos as autoridades fazendo a inauguração de espaços públicos, vemos o interior da empresa moveleira, vemos também o estande da empresa moveleira na Fenavinho, e as últimas 3 imagens mostram partes do desfile da Fenavinho. Cenas do Jornal na Tela, Sul em Foco, número 106, Acervo IMHC UX. Jornal na Tela, Sul em Foco, número 107. Com pouco mais de 10 minutos, esse filme tem o mesmo roteirista, sonoplasta, iluminador e responsável pelas câmeras do anterior, mas a narração é feita por Cícero Ramos. Podemos ver o governador Euclides Triques, o ministro do Trabalho Júlio Barata, o general Breno Borges Forte e o ministro das Comunicações Higino Corsetti em um evento alusivo ao dia 1º de maio de 1971, Dia do Trabalho, no centro da cidade de Caxias do Sul. A exibição da tradicional missa dos eventos populares, que é praticamente uma, entre aspas, assinatura dos roteiros de toda a série Jornal na Tela, Sul em Foco, produzida pela Michelin Filmes, foi feita na Praça Dante Alighieri, então denominada Praça Rui Barbosa, e conduzida pelo bispo diocesano Dom Benedito Zorzi. Também aparecem dirigentes de sindicatos dos trabalhadores e a diferença nas vestimentas e expressões é evidente. De um lado do púlpito ficavam as autoridades civis e militares, do outro, os trabalhadores homenageados. O evento segue com o desfile na principal rua da cidade, no qual o nacionalismo dava o tom da festividade. Bandeiras nacionais, bandas marciais das escolas do município e do Corpo de Fuzileiros Navais, balizas sendo apresentadas, estudantes desfilando alinhados e compassados eram os agentes a, abre aspas, homenagear os trabalhadores em sua data magna, fecha aspas, nas palavras do locutor. O, abre aspas, Dia do Trabalho, fecha aspas, ou, abre aspas, Dia do Trabalhador, fecha aspas, dito dessas duas formas ao longo do trecho do filme, segue sendo o tema, agora no almoço de confraternização dos funcionários da Carrocerias Nicola, denominação inicial da atual empresa Marco Polo, no salão paroquial do bairro São Pelegrino. A tradicional tensão entre a homenagem aos trabalhadores e as frases sobre, abre aspas, o Dia do Trabalho, fecha aspas, é evidente. As autoridades civis, militares e católicas estavam posicionadas em uma mesa separada dos demais trabalhadores, com uma atenção muito maior em relação aos ditos homenageados no 1º de maio. É possível perceber o quanto as autoridades, quando focadas no vídeo, são mostradas com poucos indivíduos enquadrados, com suas individualidades focadas, de forma bastante diferente dos trabalhadores, sempre uma massa disforme e distante, com dezenas e talvez centenas de indivíduos em um mesmo take. Os festejos da data seguiram no estádio Alfredo Jaconi, do Esporte Clube Juventude, onde o grupo Itamone Show, o casal de músicos tradicionalistas Teixeirinha e Mary
Terezinha, o ator e comediante Grande Otelo, o ator de novelas e cinema Cláudio Cavalcante e o, abre aspas, nacionalmente famoso, fecha aspas, cantor Jair Rodrigues, animavam a população presente no evento. É possível perceber o distanciamento imposto. O palco para as apresentações estava localizado dentro do campo de futebol, onde vemos alguns convidados especiais próximos e sentados ao chão, ao passo que a grande massa popular de trabalhadores e pessoas comuns ficou distante nas arquibancadas, atrás das grades que separavam os torcedores do gramado. Antônio Olivo Frigueri foi o único a falar em nome dos trabalhadores na ocasião. O único também a ser enquadrado no vídeo e apresentado como destaque como proletário. Sua fala foi seguida pela do ministro do Trabalho, que disse o locutor teve a sua mensagem transmitida ao país via a empresa brasileira de telecomunicações, Embratel. Cabe lembrar que a relação da cidade com o Ministério das Telecomunicações era forte, pois o ministro da pasta, Higino Corsetti, era caxiense. Um ano mais tarde, a esse acontecimento do 1º de maio, o desfile Festa da Uva de 1972, tradicional evento de Caxias do Sul, foi escolhido para ser a primeira transmissão em cores da televisão brasileira. Na continuação do filme, autoridades, em visita à cidade, são recebidas no Clube Juvenil, agora com a presença do ministro dos Transportes, Coronel Mário Andreassa, outro caxiense, para acompanhar o Prêmio Mérito Imigrante, organizado pela TV Caxias. A premiação para as personalidades do ano foi entregue ao governador do estado, Coronel Euclides Triques, e ao Coronel Mário Andreassa, ambos rodeados das mais altas autoridades e de importantes personalidades caxienses. Dentre as demais atividades sociais retratadas pelo filme, está a escolha da Miss Caxias do Sul, na sede do Remo Futebol Clube. Diferentes organizações e grêmios estudantis concorreram no desfile para a melhor avaliação da comissão julgadora. Iris Casagrande foi a Miss escolhida para representar não apenas, abre aspas, a beleza física, mas também a inteligência, o charme e a cultura da mulher caxiense, fecha aspas, na próxima etapa do concurso, no âmbito estadual. Depois de um conjunto de eventos sociais, o filme-reportagem nos leva à indústria Eberle, abre aspas, um dos mais importantes estabelecimentos industriais do Brasil, fecha aspas, onde Júlio Eberle recepcionou o vice-presidente da República, almirante Augusto Rademacher, que fez uma visita às instalações da empresa, acompanhando o processo de produção dos diferentes produtos e encerrando sua visita no varejo Eberle, onde foi agraciado com presentes. O fim do filme se passa na inauguração da nova rótula para veículos no bairro de São Pelegrino, em Caxias do Sul. A ênfase é na figura de Mansueto Serafini Filho, vice-prefeito. Também destaca-se a presença de representantes do Legislativo caxiense e do padre Eugênio Giordani, pároco local. A placa em homenagem e em agradecimento à administração municipal pela obra foi descerrada pelo representante estudantil Ângelo Mesomo. As imagens da rótula em funcionamento pretendem mostrar o desenvolvimento pelo qual passava a cidade. E com elas, mostra-se uma sociedade moderna, ordenada e disciplinada, tal qual o trânsito então se encontrava. As imagens mostram o desfile do dia 1º de maio, a reunião na empresa Nicola, futura Marco Polo, a apresentação
de Teixeirinha e Mary Terezinha, bem como a apresentação de Jair Rodrigues, e ainda a fala das autoridades no estádio Alfredo Jaconi. Cenas do Jornal na Tela, Sul em Foco, número 107, Acervo IMHC UX. Jornal na Tela, Sul em Foco, número 108. Com 10 minutos e 18 segundos de duração, a edição 108 da série mantém Jimmy Rodrigues, Cícero Ramos, Luiz Bampi, Valdir Pérez e Nazareno Michelin como responsáveis por sua produção. Nessa edição do Jornal na Tela Sul em Foco, acompanhamos a celebração do sesquicentenário da cidade de Cruz Alta, região centro-norte do estado gaúcho. A festividade teve a presença do presidente da República, General Emílio Garrastazu Médici, que visitou os estandes da feira sediada na cidade. O filme dá grande destaque aos meios de transporte rodoviário e às empresas responsáveis pela produção de veículos, que são apresentados pelo locutor como, abre aspas, essenciais para o desenvolvimento do Brasil, fecha aspas. Haja vista a dimensão continental do país e a importância do modal para a circulação das riquezas. Na lógica apresentada, o desenvolvimento e a prosperidade nacional passariam pelas rodovias que rasgavam o território nas décadas de 1960 e 1970 e pelo maquinário desenvolvido para a produção agrícola, que acelera e facilita o trabalho dos agricultores do país. As feiras e exposições do sul do estado continuam sendo o foco do filme. A próxima apresentada é a de Esteio, com a sua 34ª Exposição e Feira dos Animais do Rio Grande do Sul, gênese da atual Feira da Expo Inter. O evento teve a presença do ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima, em sua abertura. A atenção do filme se centra no mundo do campo, nas competições sobre a qualidade do gado criado e na importância de uma fábrica de tratores sediada no estado. Na próxima reportagem, no município de Farroupilha, vemos a inauguração de um bairro industrial tratado pelo filme como o primeiro do estado do Rio Grande do Sul, idealizado pelo prefeito Avelino Maggioni e inaugurado com a presença do governador Euclides Triques. As empresas já em funcionamento no Distrito Industrial de Farroupilha foram retratadas com seus, abre aspas, equipamentos modernos como prova do seu desenvolvimento, fecha aspas, servindo como modelo a ser seguido. Depois de Farroupilha, o filme nos leva a outro município da região. É exibida a realização da 4ª Semana de Bento Gonçalves, em que vemos a apresentação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e o público presente no desfile comemorativo que aconteceu no centro da cidade. Vê-se bandas marciais, apresentações de ginástica, demonstrações de práticas esportivas e passagem de carros alegóricos que traziam a história do município como tema, além das embaixatrizes da Fenavinho e referências à tecnologia da, abre aspas, cidade do vinho, fecha aspas, epíteto que Bento Gonçalves tomou para si. O prefeito Sadif Alho Fagundes inaugurou, naquele contexto, a praça do então, abre aspas, Distrito Vitivinícola, fecha aspas, de Monte Belo, hoje município de Monte Belo do Sul, com a presença de autoridades civis e eclesiásticas. As cenas destacam a presença da população, especialmente crianças, ocupando o novo espaço público. A sequência de reportagens é encerrada no Recreio da Juventude,
Clube Social de Elite de Caxias do Sul, onde podemos acompanhar a rainha, onde podemos acompanhar a escolha da rainha da Festa da Uva. O locutor destaca que a escolha da representante foi feita por uma comissão avaliadora composta por jornalistas de diferentes lugares do país, além da presença de parte importante da sociedade local, do presidente da festa, Mário Ramos, e de Victor Faccioni, representante do governo do estado. Dentre as 26 concorrentes indicadas pelas diferentes agremiações da cidade, Margarete Trevisan foi escolhida como rainha, acompanhada de 4 princesas. Jornal na Tela, Sul em Foco, número 108. Com 10 minutos e 18 segundos de duração, a edição 108 da série mantém Jimmy Rodrigues, Cícero Ramos, Luiz Bampi, Valdir Pérez e Nazareno Michelin como responsáveis por sua produção. Nessa edição do Jornal na Tela Sul em Foco, acompanhamos a celebração do sesquicentenário da cidade de Cruz Alta, região centro-norte do estado gaúcho. A festividade teve a presença do presidente da República, General Emílio Garrastazu Médici, que visitou os estandes da feira sediada na cidade. O filme dá grande destaque aos meios de transporte rodoviário e às empresas responsáveis pela produção de veículos, que são apresentados pelo locutor como, abre aspas, essenciais para o desenvolvimento do Brasil, fecha aspas. Haja vista a dimensão continental do país e a importância do modal para a circulação das riquezas. Na lógica apresentada, o desenvolvimento e a prosperidade nacional passariam pelas rodovias que rasgavam o território nas décadas de 1960 e 1970 e pelo maquinário desenvolvido para a produção agrícola, que acelera e facilita o trabalho dos agricultores do país. As feiras e exposições do sul do estado continuam sendo o foco do filme. A próxima apresentada é a de Esteio, com a sua 34ª Exposição e Feira dos Animais do Rio Grande do Sul, gênese da atual feira da Expo Inter. O evento teve a presença do ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima, em sua abertura. A atenção do filme se centra no mundo do campo, nas competições sobre a qualidade do gado criado e na importância de uma fábrica de tratores sediada no estado. Na próxima reportagem, no município de Farroupilha, vemos a inauguração de um bairro industrial, tratado pelo filme como o primeiro do estado do Rio Grande do Sul, idealizado pelo prefeito Avelino Maggioni e inaugurado com a presença do governador Euclides Triques. As empresas já em funcionamento no Distrito Industrial de Farroupilha foram retratadas com seus, abre aspas, equipamentos modernos como prova do seu desenvolvimento, fecha aspas, servindo como modelo a ser seguido. Depois de Farroupilha, o filme nos leva a outro município da região. É exibida a realização da 4ª Semana de Bento Gonçalves, em que vemos a apresentação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e o público presente no desfile comemorativo que aconteceu no centro da cidade. Vê-se bandas marciais, apresentações de ginástica, demonstrações de práticas esportivas e passagem de carros alegóricos que traziam a história do município como tema, além das embaixatrizes da Fenavinho e referências à tecnologia da, abre aspas, cidade do vinho, fecha aspas, epíteto que Bento Gonçalves tomou para si. O prefeito Sadif Alho Fagundes inaugurou, naquele contexto, a praça do então, abre aspas, Distrito Vitivinícola, fecha aspas, de Monte Belo,
hoje município de Monte Belo do Sul, com a presença de autoridades civis e eclesiásticas. As cenas destacam a presença da população, especialmente crianças, ocupando o novo espaço público. A sequência de reportagens é encerrada no Recreio da Juventude, clube social de elite de Caxias do Sul, onde podemos acompanhar a escolha da rainha da Festa da Uva. O locutor destaca que a escolha da representante foi feita por uma comissão avaliadora composta por jornalistas de diferentes lugares do país, além da presença de parte importante da sociedade local, do presidente da festa, Mário Ramos, e de Victor Fattioni, representante do governo do estado. Dentre as 26 concorrentes indicadas pelas diferentes agremiações da cidade, Margarete Trevisan foi escolhida como rainha, acompanhada de 4 princesas. Nas imagens, vemos crianças agitando bandeirolas do Brasil, maquinário e implementos agrícolas da feira, bandas e, por fim, a corte recém-eleita. Cenas do jornal na tela, Sul em Foco, número 108, Acervo IMHC UX. Jornal na tela, Sul em Foco, número 109. Essa edição tem 9 minutos de duração, com Nazareno Michelin como câmera, Valdir Pérez na iluminação, Luiz Bampi na sonoplastia, Cícero Ramos na narração e Jimmy Rodrigues como redator. A película sonora apresenta avançado estado de deterioração, não sendo possível digitalizá-la, mas temos acesso ao script com o texto utilizado para a narração e as imagens. O filme inicia tratando da posse do prefeito eleito de Bento Gonçalves, Darcy Posa, que prestou juramento e fez seu discurso diante de, abre aspas, numeroso público, fecha aspas. O ex-prefeito Sadi Fialho Fagundes aparece transmitindo o cargo ao seu sucessor e é mostrado falando em nome da Câmara Municipal, um vereador da Arena, Aliança Renovadora Nacional. A próxima reportagem é sobre o município de Flores da Cunha, mostrada, abre aspas, em virente, ou seja, verdejante, viçosa, beleza, fecha aspas. E como cidade resultado de, abre aspas, magnífico trabalho e fé, fecha aspas. As imagens enquadram a igreja matriz, exibindo também um casal em um passeio romântico. Um plano geral pretende captar toda a cidade do alto e surgem imagens tomadas das ruas com veículos e pedestres transitando. A cidade estava, abre aspas, engalanada para sua promoção máxima, fecha aspas, a festa da Vindima. Estavam presentes no evento o ministro das Telecomunicações, Higino Corsetti, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Euclides Triques, e o prefeito municipal, Raimundo Paviani. Estandes de empresas locais são focalizados e as autoridades também são vistas em uma cerimônia de colheita da uva. O filme segue, exibindo então o desfile da Festa da Vindima, e a narração destaca as alegorias que representam a lembrança dos antepassados imigrantes. A posse do presidente da Festa da Uva de 1975 é o tema seguinte. O evento ocorreu nas instalações do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, de Caxias do Sul. A edição do evento é destacada na narração, pois assinalou a comemoração do centenário da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Autoridades municipais são exibidas em closes,
como o prefeito de Caxias do Sul, Mário Bernardino Ramos, e o prefeito de Bento Gonçalves, Darcy Posa, e falou em nome das demais prefeituras da região, acentuando o, abre aspas, espírito de integração, fecha aspas, entre os municípios. As autoridades se abraçaram e se cumprimentaram. Jornal na Tela, Sul em Foco, número 110. É o que tem a duração mais curta, com apenas 3 minutos e 14 segundos. Os créditos da produção são: redação de Jimmy Rodrigues, narração de Oswaldo Calfat, iluminação de Luiz Pistorello, direção de fotografia de Nestor Michelin, câmeras de Nazareno Michelin e Luiz Bampi. A película sonora é inexistente no acervo e não há o script. Essa edição, Jornal na Tela, foi dedicada à empresa Fras-le, de Caxias do Sul, com destaque ao diretor da companhia, Francisco Stedley. No trecho inicial da reportagem, o empresário aparece no evento de inauguração do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento, denominado com o seu nome. Aparece fazendo um discurso e, em seguida, sendo aplaudido pelos funcionários. O interior do novo centro, com maquinário, é exibido, seguido de funcionários trabalhando em um laboratório químico. Na sequência, um jantar comemorou os 20 anos da empresa e as cenas mostram um salão com centenas de pessoas, com closes das mesas de autoridades. Pessoas cumprimentaram o diretor da companhia, também presenteadas por ele. Funcionários, aparentemente os mais antigos da empresa, receberam homenagens. Nas imagens, vemos as instalações do SENAC, assim como a Igreja Matriz de Flores da Cunha, estandes da Vindima e o famoso galo da festa da cidade de Flores da Cunha. Cenas do Jornal na Tela, Sul em Foco, número 109, Acervo IMHC UX. As imagens mostram a inauguração da placa em homenagem a Francisco Stedley. Acompanhamos também o passeio dentro da empresa com seus diferentes laboratórios. Cenas do Jornal na Tela, Sul em Foco, número 110, Acervo IMHC UX. Jornal na Tela, Sul em Foco, número 111. Com duração de 7 minutos, o Jornal na Tela, Sul em Foco, número 111, tem José Assis como narrador, Luiz Pistorello como responsável pela iluminação, Nestor Michelin como diretor de fotografia e Luiz Bampi acompanhando Nazareno Michelin nas câmeras. A película de áudio desse filme apresenta avançado estado de deterioração, impedindo a sua digitalização. Por isso, temos acesso apenas às imagens do filme. Apesar disso, é possível acessar o script original contendo o texto narrado da produção. O filme inicia com a entrega do título de Doutor Honoris Causa ao governador do estado do Rio Grande do Sul, Euclides Triquez, feita pelo reitor da Universidade de Caxias do Sul, Abrelino Vazata, com a presença de autoridades civis e militares e de representantes da sociedade caxiense. O governador também recebeu, das mãos do vice-reitor da UX, Azir Neme Simão, a medalha Centenário da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul. Após discursos das autoridades, em nome dos estudantes da universidade, falou o presidente do Diretório Central de Estudantes, José Ivo Sartori, décadas mais tarde, governador do estado do Rio Grande do Sul. O evento aconteceu no Salão Nobre do Colégio São José, de Caxias do Sul.
A continuação do filme tem como tema a Festa da Uva de 1975. O destaque inicial é para a visita do presidente Ernesto Geisel, no momento de sua visita ao estande da metalúrgica Abramo Eberle. A Miss Brasil, Janeta Hoeveler, recepcionou o presidente militar. Na sequência, Geisel é levado a conhecer um veículo para o transporte de passageiros da empresa Marco Polo, destacado no texto de narração como abre aspas, moderno ônibus fabricado em Caxias do Sul, destinado ao mercado nacional e internacional, fecha aspas. O presidente foi recebido no interior do ônibus por, abre aspas, prestimosas recepcionistas, fecha aspas, focalizadas nas imagens. Outra empresa que ganhou realce na reportagem é a Randon, que exibiu ao presidente da República sua linha de semi-reboques, voltados a atender empresas do ramo da construção civil e empreiteiras. Acompanhava o chefe da nação, o diretor-presidente da companhia, o empresário Raul Randon. A Agrale e a Frasle foram as duas últimas empresas destacadas no trecho. O filme, assim, transmite a relação das empresas locais com a política de desenvolvimento do governo Geisel. A parte final da edição volta-se para o desfile da Festa da Uva de 1975, edição comemorativa ao centenário da imigração italiana no Rio Grande do Sul. O evento foi prestigiado pelo vice-presidente da República, Adalberto Pereira dos Santos, pelo governador do estado do Rio Grande do Sul, Simval Guazelli, e pelo prefeito de Caxias do Sul, Mário David Vanin. Entre os diferentes temas abordados pelos carros alegóricos, destaca-se o da empresa Madesat, que aludia à usina hidrelétrica de Itaipu, cuja construção foi iniciada no governo Geisel, em 1975, e celebrada na ditadura militar como uma das mais importantes obras de infraestrutura no período. As cenas terminam com imagens da apresentação da Esquadrilha da Fumaça e o discurso sobre a indústria volta a ser mencionado na narração, com o texto afirmando que a efeméride foi, abre aspas, brilhante graças ao esforço do setor, fecha aspas. As imagens mostram a cerimônia de entrega do título de doutor honoris causa ao governador do estado, os estandes das empresas de destaque de Caxias do Sul e os carros alegóricos do desfile da Festa da Uva. Cenas do Jornal na Tela, Sul em Foco, número 111. Acervo IMHC UX. Jornal na Tela, Sul em Foco, número 112. Nessa edição, temos a manutenção do redator, do narrador, do iluminador, do diretor de fotografia do filme anterior. Nas câmeras, temos Nazareno Michelin e Luiz Pistorello. O filme tem 9 minutos e 25 segundos de duração. O início da produção mostra o município de Caxias do Sul coberto de neve, citando que normalmente pensamos na Europa e nos Estados Unidos quando se fala no fenômeno, mas mostrando que Caxias também pode ser usada como um exemplo do acontecimento meteorológico. O texto afirma que a neve foi, abre aspas, o presente dado pela natureza pela passagem da comemoração do centenário da imigração italiana no município. Fecha aspas. Nova Milano é o local onde continua o filme. As imagens focalizam diversas bandeiras nacionais sendo agitadas pelas crianças que recepcionavam o presidente da República, General Ernesto Geisel. Ottone Minghelli,
presidente da comissão dos festejos do centenário da imigração italiana, foi responsável por homenagear e entregar ao presidente a medalha da festividade. No evento, também foi lavrada a ata de lançamento da construção do Parque Centenário, com assinaturas do presidente da República, de Francesco Catani, representante da Itália, e de Monsenhor Carmine Rocco, núncio apostólico no Brasil. O governador Simval Guazelli e o ministro do Trabalho, Arnaldo da Costa Prieto, também se fizeram presentes. Na sequência da festividade, um desfile foi organizado em frente à igreja da localidade, intitulado, abre aspas, Berço da Imigração Italiana no Estado, fecha aspas. Durante o hino nacional, tocado no início do desfile, Félix Radaelli, tratado como descendente das primeiras famílias a chegarem à região, foi responsável por hastear a bandeira do Brasil, enquanto os prefeitos dos demais municípios da região repetiram o gesto com as suas respectivas bandeiras. A chegada dos imigrantes foi teatralizada em frente à igreja de Nova Milano, mostrando os que, abre aspas, venceram as matas do Nordeste gaúcho, fecha aspas, e que, abre aspas, lançaram ao solo fértil as sementes de que brotaram as magníficas cidades, fecha aspas. O tom laudatório à efeméride é explícito na locução e na seleção das cenas, com planos médios e abertos para mostrar o grande público presente, a fim de salientar a importância do evento. Ernesto Geisel estendeu sua visita ao município de Caxias do Sul, onde acompanhou o início dos trabalhos para a construção do futuro monumento ao centenário da imigração italiana e participou do fechamento de uma urna, espécie de cápsula do tempo, contendo uma ata, edições de jornais, moedas e medalhas, que se pretendia guardar sob a obra a ser construída. A maquete de um monumento a ser construído foi também apresentada ao presidente, sendo uma obra do escultor caxiense Bruno Segala, que não chegou a concretizá-la, ressignificando-a décadas depois, mais tarde, como uma escultura/monumento aos direitos humanos, hoje instalada na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. A última reportagem da produção trata da inauguração do, abre aspas, belo e moderno Estádio Municipal de Atletismo, fecha aspas, em Caxias do Sul. Mostra-se o acendimento da pira olímpica e algumas modalidades esportivas, como a corrida de 100 metros rasos, o salto à distância, o arremesso de peso e o lançamento de dardos. A função dessa reportagem é a de exibir o investimento público no esporte e a conclusão de uma das obras do prefeito Mário David Vanin, em, abre aspas, prol da mocidade caxiense, fecha aspas. Nas imagens, vemos a Praça Central, coberta por neve, bem como a inauguração dos espaços esportivos e alguns atletas praticando os esportes. Cenas do Jornal na Tela, Sul em Foco, número 112, Acervo IMHC UX. Jornal na Tela, Sul em Foco, número 113. O Jornal na Tela, Sul em Foco, número 113, é o último do conjunto de filmes dessa série no acervo da UX. Possivelmente, foi também o último produzido pela Michelin Filmes para essa série de cinejornais. Os 9 minutos e 14 segundos dessa edição tiveram Jimmy Rodrigues como redator, William Mendonça na narração, Sérgio Benincá como responsável pela iluminação, Leonel de Castilhos na música e Nazareno Michelin
e Luiz Pistorello como câmeras. O filme inicia com filmagens na cidade de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Fala das, abre aspas, belezas singulares, fecha aspas, da região do Vale do Rio das Antas e acompanha as autoridades presentes para a inauguração do Belvedere Sonda, situado no território do atual município de Nova Pádua. Dentre as autoridades destacadas na produção estão o governador da região do Vêneto, na Itália, Angelo Tomelleri, e o prefeito de Flores da Cunha, Raimundo Paviani. Na continuidade, o filme nos direciona ao município de São Marcos, Rio Grande do Sul, narrando a participação de caminhoneiros na procissão de Nossa Senhora Aparecida. Após percorrer as estradas da região em carreata, a imagem santa chegou ao centro da cidade, onde foi recepcionada por banda e por parte da população e, abre aspas, aguardava ansiosamente o evento. Fecha aspas. Carros e fiéis foram abençoados pelo padre local e cerca de 2.000 veículos pesados, conforme dita o locutor, estiveram enfileirados para receber a proteção divina. A população, que aparece em grande quantidade, participou da missa campal comandada pelo bispo diocesano Dom Ney Paulo Moreto e por demais sacerdotes. A fé católica foi mobilizada nesse trecho, com a pretensão de mostrar a sua força na região. A escolha do evento religioso da procissão causou impressão por ser singular, reunindo quantidade expressiva de caminhões, e também se conectou ao discurso exaltante ao modal de transporte rodoviário, e recebeu incentivo pelos governos do período. A continuação do filme se passa em Caxias do Sul, e se tornou sede do governo do estado por 3 dias. Grande público é mostrado acompanhando o hasteamento das bandeiras, feito pelo prefeito Mário Davi Vanin, pelo governador Simval Guazelli e por autoridades militares. O evento foi apresentado pelo governador como um projeto de interiorização do governo estadual, escolhendo o município caxiense para ouvir as demandas locais. No trecho, os chefes do Executivo Municipal e Estadual inauguraram a Escola Angelina Sassi Comanduli, no bairro Santa Fé, um dos bairros periféricos da cidade. Ainda no município, no Salão de Festas do Recreio da Juventude, foi realizado o evento de encerramento da passagem do governo do estado na cidade. As últimas cenas do filme são ainda em Caxias do Sul, quando o município recebeu o presidente da República, General Ernesto Geisel. A visita foi tratada como causadora de grande comoção na cidade, com desfile militar em homenagem ao chefe do Executivo Federal. A Universidade de Caxias do Sul também recepcionou Geisel, local onde é mostrado sendo recebido e cumprimentado. O motivo da visita era a inauguração do Centro de Tecnologia e Pesquisa da UX, e a fala do presidente, conforme destaca o locutor, foi, abre aspas, de improviso, fecha aspas, tratando da, abre aspas, necessidade de formação de técnicos de alto nível para o país, fecha aspas. O filme encerra com a visita do presidente às instalações no novo centro, destacado pelo narrador como uma, abre aspas, conquista voltada ao desenvolvimento, fecha aspas. Nas imagens, vemos a procissão religiosa, bem como a missa campal sendo celebrada e prestigiada por milhares de pessoas. E, por fim,
vemos as celebrações e as inaugurações dos espaços tecnológicos da Universidade de Caxias do Sul. Cenas do Jornal na Tela, Sul em Foco, número 113, acervo IMHC-UX. Autoridades e personalidades retratadas. Reunimos no quadro a seguir as autoridades e personalidades que aparecem em cada edição do Cinejornal, evidenciando a exposição política e social dessas produções fílmicas. Nome da autoridade ou personalidade, cargo ou função na data do filme, edição do jornal, na tela, Sul em Foco. Danton de Oliveira, secretário do Interior e Justiça do Rio Grande do Sul, 103. Vitório 3, prefeito de Caxias do Sul, 103, 105, 106. Higino Corsetti, ministro das Comunicações, 103, 107, 109. Walter Perac Barcelos, governador do Rio Grande do Sul, 103, 104, 105. Coronel Carlos Fernandes Dornelles de Azambuja, prefeito de Osório, 103. Major Antônio Alencar, secretário de Obras de Osório, 103. Júlio Eberli, industrialista, 104, 107. Cláudio Eberli, industrialista, 104. Nestor Jost, presidente do Banco do Brasil, 104. Egeu Emílio Paix, presidente da Associação Comercial e Industrial de Caxias do Sul, 104. Vitor Pacchioni, deputado, 104, 108. Nestor Riso, empresário, diretor da TV Caxias, Canal 8, 104. General Breno Borges Fortes, general comandante do Terceiro Exército, 104. Telmo Thompson Flores, prefeito de Porto Alegre, 104. Mansueto Serafini Filho, vice-prefeito de Caxias do Sul, 105. Coronel Jarbas Passarinho, ministro da Educação e Cultura, 105. Virvi Ramos, reitor da Universidade de Caxias do Sul, 105. Otacílio Reck, prefeito de Vacaria, 105, 106. Porcínio Borges Pinto, representante do governador do estado, 105. Getúlio Marco Antônio, deputado, 105. Dom Henrique Gelaim, bispo católico, 106. Eugênio Giordani, pároco de São Pelegrino, 106. Sadi Fialho Fagundes, prefeito de Bento Gonçalves, 106, 108, 109. Carlos Dreher, empresário, 106. Oscar Bertoldo, padre, 106. Ottoni Minghelli, comendador, 107, 112. Euclides Triquês, governador do Rio Grande do Sul, 107, 108, 109, 111. Júlio Barata, ministro do Trabalho, 107. Mansueto Serafini Filho, vice-prefeito de Caxias do Sul, 107. Dom Benedito Zorzi, padre,
107. Antônio Olivo Trigueri, representante dos trabalhadores. 107. Coronel Mário Andreassa, ministro dos Transportes. 107. Almirante Augusto Rademacher, vice-presidente da República. 107. Júlio Eberli, presidente da Eberli. 107. Eugênio Jordani, padre. 107. General Emílio Garrastazu Médici, presidente da República. 108. Luiz Fernando Cirne Lima, ministro da Agricultura. 108. Avelino Maggioni, prefeito de Farroupilha. 108. Mário Bernardino Ramos, presidente da Festa da Uva, depois prefeito municipal, depois secretário de Turismo. 108, 109, 113. Darcy Posa, prefeito de Bento Gonçalves. 109, 113. Raimundo Paviani, prefeito de Flores da Cunha. 109, 113. Francisco Stedley, industrialista. 109. Abrelino Vicente Vazata, reitor da UX. 111, 113. General Ernesto Geisel, presidente da República. 111, 112. Adalberto Pereira dos Santos, vice-presidente da República. 111. Simval Guazelli, governador do Estado do Rio Grande do Sul. 111, 112, 113. Mário Davi Vanim, prefeito de Caxias do Sul. 111, 112, 113. Francesco Catani, representante da Itália. 112. Monsenhor Carmine Rocco, núncio apostólico no Brasil. 112. Arnaldo da Costa Prieto, ministro do Trabalho. 112. Angelo Tomeleri, governador de Vêneto. 113. Dom Ney Paulo Moreto, bispo diocesano. 113. Getúlio Marcantônio, secretário da Agricultura. 113. João Flávio Iopi, presidente da Festa da Uva. 113. Ayrton Vargas, secretário da Educação. 113. Elaboração do quadro Os Autores.